Glória a Deus. Queridos, saudamos os irmãos de Casimiro, irmãos do Sul e todos que nos assistem com a paz do Senhor. Após o nosso momento de oração, de louvor ao Senhor, nós estaremos aqui estudando um pouco da Palavra de Deus nessa noite. Começamos na semana passada a falar um pouco sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmão, que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita a essa terra, nós somos os mais infelizes, miseráveis do mundo. Nós estamos aqui porque a nossa esperança não está limitada nessa terra. A nossa esperança ela está num Jesus que veio, morreu por nós, levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, ressuscitou, venceu a morte e nos levará para morar no céu. Essa é a esperança da igreja. Isso é que nos faz viver o Evangelho da salvação. Isso é que nos faz viver como igreja de Cristo Jesus. Viver como igreja de Cristo Jesus, fazendo a vontade de Cristo Jesus até o dia em que Ele voltará para nos levar para o céu. Tudo, se nós percebemos, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela vai falar sobre Cristo Jesus. A Bíblia, nós costumamos dizer que ela é cristocêntrica, Cristo é o centro, é a revelação, divina para a humanidade. E nós, quando nós nos deparamos com os dias, o tempo, o cumprimento do tempo se passando ao longo das gerações, nós vamos para a Palavra de Deus, nós vamos para a Bíblia, e vemos que nós vivemos debaixo dessa promessa, sob essa promessa, debaixo dessa promessa, e muitas vezes, ao longo da história, muitos se esquecem de alguns detalhes que são de suma importância para reavivar, reacender a chama do Evangelho genuíno no coração do povo de Deus. Isso tem acontecido ao longo da história. Porém, Deus ele permite que a gente venha para a palavra, que a gente venha para a Bíblia, e através dela possa em nosso coração ser, imagina uma fogueira, ela está acesa, ela começa a se apagar, e você chega naquela fogueira, você tem que dar um soprar um pouquinho para aquela chama levantar de novo, e nós somos assim. E estudar esse tema, eu penso ser exatamente isso. Pensar um pouquinho na questão da volta de Jesus, e principalmente em profecias que falam, que apontam para a volta de Jesus, eu entendo que é uma forma de Deus soprar no nosso coração e reavivar a chama que está acesa, mas que às vezes está um pouco coberta de cinza, às vezes está um pouco apagada. E quando o Senhor sopra, através dessa esperança que é renovada em nosso coração, faz com que aquela cinza ela saia e o fogo volte a queimar, a arder. Que os nossos corações possam ser esses corações onde o Espírito Santo possa estar soprando, tirando toda a cinza, tirando absolutamente toda a cinza e deixar a chama dele, do Espírito Santo, queimar em nossos corações. Quando a chama do Espírito Santo queima em nossos corações, nós somos, irmãos, fortalecidos, nós somos edificados, e com a nossa vida espiritual fortalecida e edificada, nós iremos mais distante. Iremos mais distante de forma mais intensa. E sempre quando nós nos deparamos com o texto da Palavra de Deus que fala que as profecias acerca da volta de Jesus, a gente sempre percebe a necessidade de nós termos mais intensidade no que diz respeito a evangelismo e missões, no que diz respeito a pregar o Evangelho, no que diz respeito a discipular, no que diz respeito a ensinar, no que diz respeito à efetividade como um todo da igreja.
A igreja tem tanta responsabilidade de evangelizar, de fazer com que a pessoa reconheça, né, que ela é pecadora e creia em Cristo Jesus e se renda aos pés de Jesus, mas também a responsabilidade de discipular, de ensinar, de ter o momento de crescer espiritualmente falando, de se desenvolver. Glória a Deus, amém? E é com esse propósito que a gente vai estar então iniciando. Como eu falei para os irmãos, a gente não vai entrar aqui em profundidade teológica com os irmãos, não é nosso objetivo formar seminarista. Nós temos 2 agora, sabiam? Ô glória! Domingo a gente vai estar, domingo da reunião, a gente vai estar, né, inclusive agradecendo a Deus. Temos nosso irmão Robert, que está com a gente hoje, lá da congregação de Casimiro, e temos nosso irmão Walter, para quem não sabia, né, da honra e glória do Senhor. Então a gente não vai estar entrando no mesma profundidade que eles vão entrar no seminário, mas a gente quer aqui, de uma forma sucinta, mas aquilo que Deus deseja falar aos nossos corações, e através daquilo que Ele deseja falar, irmãos, em nossos corações, nós permitimos essa cinza que está muitas vezes impedindo que ela possa ser eliminada em nome de Jesus. Amém? Para isso, nós queremos pensar um pouco. Para iniciar, irmãos, olha só, será uma série de alguns estudos. Porém, esses estudos, eles não estão ligados diretamente sobre o mesmo tema, mas eles não estarão ligados numa sequência. A gente quer abordar alguns temas, né, dentro da questão das profecias acerca da volta de Jesus, mas alguns temas simbólicos, né? Nós sabemos que o livro de Apocalipse foi a última revelação de Deus dada à humanidade, onde no livro de Apocalipse vai ter a revelação do tempo do fim, ou seja, do período principalmente conhecido, período da grande tribulação. Nós veremos isso possivelmente na próxima semana. Nós estudaremos as 70 semanas do livro do profeta Daniel, onde nós entenderemos um pouquinho melhor essa questão, tá? Mas a gente quer começar um pouquinho falando sobre a estátua de Nabucodonosor e a visão de Daniel referente aos 4 animais. Por que nós queremos começar com esse tema? Meus queridos, Deus ele olhou para a humanidade e Ele, através daquilo que a humanidade consegue visualizar, Ele tentou de uma certa forma mostrar, através de um exemplo, né, de uma forma clara, para que o povo, para que as nações, para que as gerações pudessem compreender de uma forma mais clara. Por isso que Deus deu esse sonho ao rei Nabucodonosor, né, que foi conhecido, o reinado de Babilônia. Ele foi tido como o primeiro reino estabelecido por Deus acerca desse sonho do próprio rei Nabucodonosor, interpretado pelo profeta Daniel. Tá? Vamos lá. Teve dúvida? Levanta a mão, para e pergunta. Amém? Vocês que estão nos assistindo aqui, vocês poderão participar com a gente na aula online aqui, para que você também possa interagir com a gente na próxima semana. Então eu convido vocês que estão assistindo a gente pelo canal, a na próxima semana estarem entrando na sala virtual que está disponível para que vocês também possam participar. Amém? Abra sua Bíblia. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Nós não leremos todo o capítulo, mas todo o capítulo 2 ele vai falar sobre o sonho, né? A epígrafe aí do capítulo 2 de Daniel fala: Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Então a gente vai um pouquinho à frente, tá? Nós sabemos que o rei Nabucodonosor ele teve um sonho, e esse sonho deixou o rei muito inquieto.
a ponto do rei mandar buscar os magos, os encantadores, para que pudessem interpretar esse sonho. Porém, não houve ninguém que pudesse interpretar esse sonho do rei, que o deixou muito aflito. Porém, havia dentre os cativos da Babilônia, ou seja, dentre aqueles que estavam cativos da nação de Israel, que estavam cativos em Babilônia, havia também Daniel, que o Senhor deu a ele esse dom de poder interpretar e de poder revelar os sonhos, né? E a gente quer então ler a partir do versículo 42. Não, vamos ler a partir do 31. Capítulo 2, versículo 31 em diante. Estarei lendo, você mesmo assentado acompanha a leitura da palavra de Deus, que diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Isso é Daniel falando ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O texto ele vem com algumas questões que nos fazem pensar, que nos fazem olhar para a história, para que através da compreensão da história a gente possa então observar o que tem se cumprido, o que vem se cumprindo e o que ainda tem a se cumprir acerca do que o rei Nabucodonosor teve ao sonhar com essa grande estátua. A interpretação que Daniel dá aqui, primeiro ele diz qual foi o sonho,
Ele chega para o rei e diz: ó, o sonho foi esse, e a interpretação é essa. Essa estátua simboliza os reinos. Imagine, a estátua, né, a gente vai estar vendo um pouquinho mais à frente, daqui a pouquinho a estátua. Mas a estátua que representa os reinos que reinariam sobre a terra até o dia em que uma pedra, preste atenção, até o dia em que uma pedra foi cortada e lançada sem auxílio de mãos nos pés da estátua. Se a estátua simboliza reinos, os pés da estátua simboliza reino ou um reino que esteve reinando ou que estará reinando sobre a terra quando a pedra for lançada. Lembrando que nós estamos falando aqui sobre profecias que falam sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador. Amém? Quem é a pedra? Jesus. A pedra será lançada e encherá toda a terra. Jesus Cristo é a pedra que será lançada e destruirá a estátua que destruirá os reinos humanos sobre essa terra e encherá toda a terra. É isso que nós aguardamos. Essa é a nossa esperança. Esse texto de Daniel capítulo 2, ele está associado com o texto de Daniel 7, do 1 ao 8. Vamos lá? Livro do profeta Daniel, capítulo 7, do versículo 1 ao 8, vai falar sobre o sonho sobre os 4 animais. O que diz? No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados da boca. Entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Essa visão do sonho dos 4 animais é intrigante, poderíamos dizer assim, né? Onde Daniel ele tem essa visão, e essa visão ela também simboliza, está associada a reinos que reinariam sobre a terra. Reinariam ou reinarão? Na verdade, que reinaram e continuam reinando. Estão reinando. Quanto aqui, o Daniel ele tem a visão do último animal, nós vamos estar vendo isso um pouquinho melhor, a gente vai esmiuçar isso um pouco mais à frente.
E quando ele fala aqui sobre o último animal, nos chama a atenção que ele fala que esse animal ele tinha 10 chifres. E ele fala que entre esses 10 chifres, subiu um pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava insolência. Isso aqui, a gente já percebe logo de imediato que a palavra de Deus vai falar que nós viveremos um tempo onde será revelado o homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses vai falar sobre isso. Será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Presbítero Nelson. No verso 25 ele fala sobre isso. Versículo 25. Logo na frente aí. Do capítulo 7 mesmo. Diz versículo 25: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele está falando do anticristo. Está falando do anticristo. Vamos por parte. Vamos lá? Amém? Irmãos, conforme eu falei, tem muita coisa boa para a gente pensar. A gente não tem pressa. Vamos com calma e por parte. Robert, por gentileza. A estátua do sonho de Nabucodonosor, Daniel 2, representa os 4 últimos impérios mundiais. Então, a estátua representa o quê? Os 4 últimos impérios mundiais, contando a partir de quem? Do reinado de Babilônia, do próprio rei Nabucodonosor, que teve o sonho. Visão do rei Nabucodonosor de Daniel, capítulo 2, do 1 ao 45. Essa estátua foi a estátua do sonho do rei. Eu sei que às vezes a gente lê e a gente tem uma ideia, mas quando a gente ilustra, a gente consegue melhorar aquilo que a gente pensou, certo? Muita calma com ele que ele está gritando aqui. Eu vou trocar, tá? Pega o outro. Som. Melhorou. Aqui não fica assustando vocês, o microfone está assustando vocês. Vocês estão assim, eu falei, o pessoal está com medo de Jesus voltar agora? Estão pulando? Quem está com medo pulando aí, vigia, hein, crente? Vigia. Irmãos, vamos lá. Visão do rei Nabucodonosor. O que o sonho, o que a interpretação do profeta falou? Que o primeiro reinado, simbolizado pela cabeça da estátua, que era de quê? O segundo reinado, que seria a parte que se segue, que seria os braços e o peito de prata. E o terceiro reinado, que seriam os quadris da estátua, que era de primeiro, segundo, terceiro, e o quarto reinado, que seria simbolizado pelas pernas de ferro. E o último reinado, simbolizado pelos pés da estátua, de qual material? Ferro e barro. O reinado de Babilônia, a gente vai estar vendo isso aqui na sequência também, mas aqui a gente consegue ilustrar melhor, tá? O reinado da Babilônia durou do ano 605 ao ano 539 antes de Cristo, tá? Passa uma vez, depois a gente vai voltar, tá, Rob? Mas passa aí para mim. A cabeça de ouro representa o primeiro grande império mundial, que foi tendo por seu rei, que foi quem teve o sonho. Uma poderosa nação. Daniel capítulo 2, versículo 38. Babilônia tinha grande valor devido ao seu poder de guerra, qualidade da sua administração e nas suas construções. Já ouviram falar de uma das 7 maravilhas do mundo? Que se chama Jardim Suspenso da Babilônia. Isso aí, lá mesmo. Corresponde ao leão com asa de Daniel capítulo 7, versículo 4. Imperou do ano 605 a.C. até 539
antes de Cristo. Ou seja, o reinado de Babilônia durou 66 anos. Volta um pouquinho. Não, pode manter isso aí. Vamos lá. Daniel capítulo, corresponde ao leão com asas de Daniel capítulo 7, versículo 4. Nós acabamos de ler. 7, 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homens, e lhe foi dada mente de homem. O rei Nabucodonosor e o seu império, ele teve essa característica de ter uma característica de muita sabedoria, no aspecto de iniciar, através dessa revelação, iniciar um processo. Presta atenção, iniciado um processo que seguiria numa sequência até o dia da vinda do Messias, porque Jesus ele veio dentro de um desses períodos. Morreu, ressuscitou e continua. E ele voltará ainda dentro desse mesmo processo, dentro dessa visão. Começou-se então com a mente brilhante, ou seja, a cabeça de ouro do rei Nabucodonosor, o qual Deus deu e revelou o sonho. Tranquilo até aqui? Gente, não fica com dúvida. Qualquer coisa, pergunta, a gente volta, tá? Volta lá um pouquinho na estátua. Então temos lá a cabeça de ouro, que representa qual império? Babilônia. E também qual animal? O leão de Daniel 7, do 1 ao 4. Depois do Império Babilônia, houve a queda do Império Babilônia. Depois da queda do Império Babilônia, qual é o império que veio? Que reinou sobre a região, sobre a terra? Os medos e os persas. Foi do ano 539 ao ano 331 a.C. Passa lá no mais 2 slides. Isso. O peito de prata. Daniel 2:32. Daniel 2:32. Pode ler. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e as suas coxas de cobre. Isso, na verdade só a parte dele. A cabeça era de fino ouro e o peito e os braços era de prata. Isso aí, só essa parte que interessa pra gente, né? Representa o segundo império mundial, mais forte que o primeiro. Os medos e os persas de Daniel 2:39, esse império corresponde ao segundo animal da visão de Daniel, Daniel 7:5, que diz? Vamos lá, me ajudem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou dentro dos seus lados da boca. Entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Esse reinado, irmãos, existem aí muitos fatos históricos inseridos dentro desse contexto. Eu não quero aqui entrar nesses pormenores, eu quero aqui passar o panorama como se fosse algo mais sucinto para que a gente possa compreender. Tudo bem? Então esse segundo reinado, né, o peito de prata, ou a visão de Daniel referente ao urso, corresponde ao reinado dos persas, do Medos e dos persas, lá da estátua. Volta um pouquinho, lá na estátua, lá, ok? Até para o pessoal localizar, quem já assistiu aqui no 300, ele conta o processo da expansão do Império Persa. Interessante. Qual é o nome do filme? Os 300. O filme Os 300, eu nunca assisti. Não? Não. É um bom filme. Vou assistir. É um bom filme. É? Ele fala sobre. Foi quando ele chegou, já estava invadindo a parte da Grécia, né? Na verdade já estava no final da expansão dele, na verdade.
através da expansão em cima da Grécia, que acabou surgindo depois o Império Grego. Não é bem o Império Grego, na verdade é de Esparta que foi no caminho, mas é interessante. Quem assistiu ou não assistiu, assiste, para dar uma visualização. Você comparar com o Império Babilônico e o Persa, o Império Babilônico tem um perfil diferenciado. Por quê? Porque eles explodiram guerras e tal, porém, eles tinham uma política, vamos dizer assim, de absorver e valorizar a cultura dos reinos que eles eram conquistados. Então, isso você percebe muito também, você vê até preocupar com o comportamento em relação a Daniel, o povo israelita. Já o Império Persa era de destruição mesmo, de imposição. E na verdade isso só foi evoluindo, né? Isso. Essa destruição cultural. Isso, imposição cultural. Né? Imposição cultural. Perfeito. Mas qual é o nome do filme? O nome do filme é Os 300? 300. Os 300? 300. 300? Se eu esquecer, depois eu pergunto. Quem esquecer, pergunta em plural, tá, irmãos? Irmãos, após então o reinado dos medos e dos persas, veio o terceiro reinado que reinou sobre a terra, que foi a Grécia, ou Império Grego, simbolizado pelo quadril da estátua que era de bronze. A Grécia reinou sobre o mundo do ano 331 ao ano 168 a.C. Passa lá, ô Robert, por gentileza. Isso, o ventre de cobre. Daniel 2,32 também, né, nós já lemos, representa o terceiro grande império mundial, o Império Grego. Esse império reinou do ano 331 a.C. ao ano 165 a.C., ou seja, 166 anos. Esse império corresponde ao terceiro animal da visão de Daniel 7,6, um tigre com 4 cabeças e 4 asas. Existe uma característica importante aí, dentro desse reinado, essa observação que eu coloquei aí, né, vai falar sobre isso. O grande líder do Império Grego foi esse camarada aí, muito estudado por nós nas aulas de história. Quem lembra? Eu não lembro mais não, você lembra? Alexandre Grande, né? Alexandre Grande foi o imperador desse período, e após a sua morte, o reino foi dividido entre os seus 4 generais. Logo, associa-se com o tigre com 4 cabeças e 4 asas, não deixando dúvida alguma, né, daquilo que o reinado grego iniciou-se através da liderança de Alexandre o Grande, e depois da sua morte, os seus 4 generais assumiram, simbolizando aí aquilo que também está dito lá em, pode voltar isso, lá em Daniel 8, do 8 ao 12. Pastor, Pode ir. questão de curiosidade, você vê que o Império Grego influencia até hoje, que você pegar que todos esses impérios também tinham vários deuses, só que o perfil grego é interessante, ele pega situações específicas e tinha um deus. Aí se você pega, e influenciou também o Império Romano que eu vou estudar, que influenciou o cristianismo em relação aos católicos. Se você pegar os santos dos católicos, e você pegar a caracterização, vamos dizer assim, a representação de cada santo, e você comparar com a cultura grega, você tem um alinhamento muito, a afetividade, em relação a casamento, em relação à doença. Então, a gente tem que ter um extremo cuidado em relação à cultura imposta. Uma coisa é o que a palavra fala. Perfeito. Se você fugir disso aí, você acaba influenciando externamente. No caso, o grego vai ter que longo do tempo, você vê que era o perfil da Babilônia de absorver a cultura e por causa disso que até o império acabou, né? Mas a cultura grega que nós via muito na televisão isso também, né? Até hoje fez até o dia de hoje. A Igreja Católica, você perceber, ele sugou muito disso. Pega essa potencialidade. Sugou muito disso. Irmãos, na verdade a gente vê uma evolução, tá? O que a gente compreende muito bem aqui é a questão da evolução. Quando a gente se depara aqui realmente com o Império Grego,
o Império Grego, ele teve assim uma explosão, acho que essa seria a expressão que a gente pode utilizar dentro da questão voltado mesmo para a questão de idolatria, da questão de deuses pagãos, da questão de, né, essa coisa toda é muito amplificada dentro desse reinado dos gregos, né? Lá que eles têm os deuses gregos, Deus para tudo que... Toda esquina. Hã? Toda esquina. Não necessariamente tem texto, né? Você que o apóstolo pregou, ele citou, era um Deus estranho, era uma estátua que representava, não tinha nome. Ele pregou em cima daquela estátua. Daquela estátua. Esqueci o nome da passagem que fala. E era uma cidade grega. Sim, sim. Então existiu aqui uma influência muito grande, né, na medicina propriamente dita, né? Agora até citou a questão aqui. Então existe foi um acréscimo muito grande para a sociedade, e cada reino desse que vem reinando sobre o mundo, à medida que o tempo vai passando, que as coisas vão acontecendo, isso é uma evolução, uma preparação até mesmo na própria humanidade para os fatos que vieram posteriormente. Então foi, digamos assim, um plano de Deus ao longo da história, através de cada reino, para que através de cada reino acontecesse, fossem agregados valores, fossem agregados situações que fosse preparando a humanidade para o plano que Deus havia reservado para a humanidade. Joia? Tranquilo? Próximo reino foi o reino de Roma, do ano 168 ao ano 176 a.C. E o reino de Roma, representado pelo metal ferro. Passa lá, por gentileza. As pernas de ferro, de Daniel 2,33, representa o quarto império mundial, o Império Romano. O Império Romano ele tem um significado muito grande para nós. Por quê? Por quê? Qual foi o período em que Jesus veio? Foi no período do Império Romano. Foi no período de Roma, que Roma dominava, que o Messias veio. Esse império foi representado pelo ferro, dividido a sua rigidez, devido à sua rigidez, e pelas pernas, devido ao longo período em que imperou. As pernas, dentro da estátua, da visão da estátua, são os membros mais extensos. E dentro da questão da cronologia e do tempo, foi o império que reinou o maior tempo sobre a humanidade. O maior período foi o Império Romano. Certo? Império Romano, isso. Aí no caso ali, posteriormente, o Império Romano ele foi dividido em duas partes. Nós estudamos isso em história também. Quem lembra? Só o Cláudio. Eu também não lembro não. Império Romano do Ocidente, que era Roma, né, como capital, e o Império Romano do Oriente, como capital em Constantinopla. Esse nome eu lembro. Constantinopla eu lembro que caiu em prova. Então, irmão, simbolizando que o reinado ele foi dividido em dois, ou seja, as duas pernas da estátua, mostrando que o reinado ele era formado por duas partes, que no caso ali foram duas capitais, Roma e Constantinopla. Passa mais um. Esse império reinou do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Bastante tempo, né, gente? Ou seja, 644 anos. Ao longo da história, alguns tentaram estabelecer um império naquela região, como por exemplo, Napoleão Bonaparte. Isso aí é a história, né, que conta Hitler. Porém, o Império Romano, ele só se desfez. O Império Romano se desfez? Não. Teoricamente não. Diferente dos outros, o Império Romano
ele deu uma sequência, podemos dizer assim, deu uma sequência. A estátua formada pela cabeça, peito e braços, quadril, pernas e sequência os pés, formados de barro e... Passa mais um. Os pés em parte de ferro e parte de barro representa o império que surgiu após a queda do Império Romano. Ou seja, na sequência, o império governado por... Os pés são formados por quantos dedos? Normalmente 10. Há quem tem menos, há também quem tem mais, mas naturalmente 10. Até me perdi. Governo por 10 nações, mas que ainda terá em sua composição a mesma composição do Império Romano, ferro. Os pés da estátua associam-se com a visão de Daniel 7,7, um animal cujo nome não foi encontrado para apresentá-lo de tão terrível que ele é. Vamos lá. Após o Império Romano, depois do ano de 466, se me falha a memória, voltam aí, por gentileza. 476. Após 476, então, começou a reinar esse outro império. Pergunto eu à igreja, em que momento nós estamos agora? Em que momento do reinado, do sonho do rei Nabucodonosor, da estátua, em que momento nós nos encontramos agora? Último reinado. Nós estamos no Último reinado. composto de... Várias nações. Perfeito. Nós simbolizamos então o que? Os formado por... Avança um pouquinho. Aí, isso. Após o reino de Babilônia, em 476, gravado, o pessoal está atento. Após o ano 476, então, a Europa, aquela região, irmãos, prestem atenção. Esses reinados, onde que aconteceu, está acontecendo e tem acontecido os grandes feitos voltados para a revelação de Deus? Onde que acontece? É no Polo Sul? No planeta, geograficamente falando. Qual é, digamos assim, o local, o cenário dos acontecimentos? Onde que é? Naquela área ali de Israel, Europa, aquela região toda ali. Iraque. Existe um estudo que diz que o Jardim do Éden localizava-se lá no Iraque. Tá? Então é naquela região ali que, digamos assim, principalmente a Terra Prometida, Jerusalém, Israel, é ali que é o cenário dos acontecimentos. Esses reinados, quando nós vemos ali, todos eles estão lançados em que local? Nessa região. E após a queda do Império Babilônico, o que aconteceu? Após a queda do Império Babilônico, surgiram então essas nações. Número 1, a Inglaterra, que era conhecido na época como os ângulos. Os francos, que hoje é a atual França. 3, os visigodos, que hoje é o norte da Espanha. O 4, os suevos, que hoje é o atual Portugal. O 5, que são os vândalos, que é o atual sul da Espanha. Não pesquisei, ninguém vai perguntar não? Pode ser que tenha, mas pode ser que não. Não, na verdade ali é meio... Eu gostaria que o próximo da África, né? Se você for quem tem que ter curiosidade, né? Para poder dar uma apresentação da Espanha, existe um conflito aí entre o norte da Espanha e o sul da Espanha. E aí, interessante que até um dos perfis é a cor da pele. Por quê? Porque o pessoal lá do sul da Espanha, eles estão... tem muito influência direta africana, entendeu? Aí essa parte
Conheço outros termos ali que Wanda, outros que naquela época era colocado. Pode ser que tenha algum sentido sim. Mas vamos lá. Isso aí é tema de outro estudo. Olha outra história. Os 6, os germanos, nossa atual Alemanha. Os 7, os burgundos, que é a Suíça. O 8, os ostrogotos, que é a atual Austrália. Os 9 são os lombardos, que é hoje a atual Itália. E os 10, os éolos, que é o sul da Itália. Então nós temos aí, após a queda do Império Romano, formou-se então o último reinado, simbolizado pelos pés da estátua, formado por 10 deuses, que são 10 nações, reinos. Que tem um pouco do ferro, ou seja, um pouco da rigidez do Império Romano, mas também tem o lobo de barro, que simboliza o quê? Algo frágil. O que nós temos hoje de mais frágil em meio às nações que reinam sobre o mundo hoje? Bolsa de valores? Balança comercial? Quando alguma coisa acontece, o que acontece com a economia do mundo todo? Mexe com todo mundo, fica todo mundo desesperado, a economia de um perde. Existe uma associação direta aí à questão econômica. A questão da fragilidade, né? Compreendo eu que seja a questão econômica que liga esses reinos. Tranquilo? Joia? Mais um. A pedra. A pedra. Fala assim. A pedra. A pedra. A pedra. Agora vamos chegar lá. A pedra. Onde que a pedra vai ser lançada, irmãos? Hã? Vai ser lançado dos reinos, no dia desses reis, no período desses reis, no tempo desses reis. Ou seja, vai ser lançado, sabe aonde? Vai ser lançado em nós. Essa pedra vai ser lançada em nós. Pedra que os construtores rejeitaram. A pedra que os construtores rejeitaram, mas veio a ser a principal pedra angular. A pedra que destrói a estátua, Daniel 2, 34, 35, representa Jesus Cristo, que é a única capaz de destruir qualquer reino que possa existir sobre a terra. Este encherá toda a terra com o seu poder e com a sua glória, através da sua vinda, e ele voltará para inaugurar o quê? Novos céus e nova terra, onde lá já não haverá choro, tristeza, nada. Nada. Jesus Cristo ele virá no tempo desse reino, segundo a visão do rei Nabucodonosor, interpretado pelo profeta Daniel, dita lá atrás, mas que hoje nós olhamos para aquilo que já tem acontecido, né, de forma resumida, mas ao longo da história, vendo que cada reino reinou o seu determinado período, fatos aconteceram ao longo desses reinados. Irmãos, presta atenção numa coisa, eu não citei aqui, mas, por exemplo, a criação de correio, por exemplo, essa questão de se mandar mensagem, de se mandar carta, isso lá no passado não era uma coisa comum. Isso veio evoluindo e crescendo à medida que esses reinos foram se evoluindo. Deus ele preparou tudo. Deus ele preparou, revelou e mostrou para que a gente pudesse olhar assim e dizer assim: só Deus mesmo para ter, sabe, esse cuidado com o seu povo, de deixar tudo claro, tudo revelado, para que ninguém tenha desculpa depois de dizer assim: ah, Senhor, mas eu não sabia. Ninguém vai ter como chegar diante de Deus e dizer que não sabia, porque Ele deixou revelado. A pedra será lançada, será jogada e virá. E na sequência que nós daremos na próxima semana, a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão
da pedra que será lançada sem o auxílio de mãos. Presbítero Ezequiel primeiro, depois presbítero Alexandre. É só falar que ela não perguntou para mim se eu tinha revelação. Eu falei demais. Mas ué, posso fazer revelação que tem aqui. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Revelação do Apocalipse. Você também tem na mão, você vai assistir. Revelação da Pronto. Presbítero Alexandre. A profecia de Daniel, enquanto não acontecia, ainda só era profecia. Foi acontecendo, foi virando história. Uma das coisas maravilhosas da palavra de Deus é que às vezes a gente olha com os olhos da fé, mas não é só os olhos da fé, não é só fé, é história. Sim. Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás. Então até a nossa data é contada a partir de Jesus, que era profecia e virou história. Daniel, quando falou da profecia, quando falou da resposta para Nabucodonosor, já tinha acontecido antes deles profecias que aconteceram e viraram história. É isso que eu acho lindo na Bíblia, na palavra de Deus. Vem a profecia, acontece aquela história. Vem a profecia, acontece aquela história. Então isso daí faz aumentar a nossa fé para a principal profecia dos nossos tempos, que é a volta de Jesus, que um dia vai ser história. Perfeito, perfeito. Diácono João, depois o presbítero Nelson, para a gente estar encerrando. Ainda tem só 2 slides aqui, mas é rapidinho. Eu queria falar que a missão da igreja aqui na Terra é uma missão de preparação. Porque a pedra vai ser lançada. Ide Não vai pegar a gente. por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Não vai pegar o povo desprevenido. O povo está dormindo. Parece que nada vai acontecer. E a pedra vai ser lançada, vai ser jogada. Vai. Amém. Presbítero Nelson. Pastor, a gente percebe que onde houve prosperidade, o hebreu estava lá. José no Egito, né? Sadraque, né? Daniel na Babilônia. Sim, aí a gente, na verdade, isso aí já é, digamos assim, é uma outra temática. A prosperidade da nação santa, a prosperidade do povo de Deus. Isso é fato. É um povo próspero. Ainda que desobediente, mas próspero. Mais um, irmãos, aqui ó, esse aqui só para a gente ter uma noção mais ou menos. Ali é toda aquela região, né, que a gente ali já citou, tá lá, Grécia, Índia, Ásia Menor, Armênia, para cá para baixo aqui, toda aquela região, Egito, né, Europa, pegando ali toda aquela região. E ele simbolizando, circulado de laranja, foi o Império Grego, de roxo, o Império Persa e em vermelho, o Império Babilônico, tá? Próximo. E aí, o Império Romano, que teve um domínio muito mais efetivo do que os outros. No entanto, reinou durante tanto tempo, e no entanto, foi nesse período que o nosso Senhor Jesus veio, viveu e morreu por você. Morreu por nós. E nós estamos aqui para dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa nos mostrar qual é o nosso papel hoje. Qual é o nosso papel hoje? Em dias de pandemia, em dias de tecnologia 5G, que já está chegando, né? Em dias de carro que daqui a pouco, não, já tem carro que voa. Qual é o nosso papel hoje em meio a tudo isso? Estou tentando lembrar aqui agora, que fala que é uma profecia que fala que nos últimos dias, não sei se foi o profeta Joel, vê se vocês lembram,
que nos últimos dias o saber se multiplicará. Lembra dessa passagem? A inteligência do homem, ela tem a cada dia que passa, tem sido muito acelerada, extremamente acelerada. Eu estive vendo uma reportagem agora recentemente que fala sobre essa tecnologia de 5G, irmãos, que é algo que nós não temos nem noção do que está por trás disso. Essa tecnologia é algo assim. Jesus está voltando. Prepare, igreja. Acorde, igreja. Desperte, igreja. Se entregue, se renda, sirva. Faça o seu melhor para Deus. Porque Deus quer usar nós de forma poderosa. E essas hoje. coisas que virão também, elas vêm tão silenciosamente aos nossos olhos, né? Vem tipo assim, mostrando pra gente uma coisa, mas por trás é outra coisa totalmente diferente. Mas por isso que nós, cristãos, crentes, devemos estar sempre atentos. A gente tem que vir para a palavra de Deus e compreender que está revelado. O Senhor mostrou que é para a gente não ficar como se fosse, adormecido. É para a gente se atentar. Amém? Vigiai e orai. Primeiro vigiai. É interessante, né? Estava lendo esses dias no livro de Lucas, capítulo 17, onde Jesus falava para os discípulos sobre o reino de Deus, que eles questionavam quando que viria o reino de Deus. Aí Jesus vira para eles e fala que viria como um relâmpago, seria uma situação muito rápida, né? E onde as pessoas não estavam atentas. Aí ele relembrou lá atrás no tempo de Noé, quando Noé avisava o povo que haveria dilúvio, né? Aí na época de Noé falava que o povo vivia em festa, se casando e se preocupando só com essas coisas, e Jesus tornou a falar aquela mesma coisa. Aí hoje em dia a gente vê esse tema da evolução do homem, da aceleração que estão as coisas. Aí você vê o povo tudo preocupado com o casamento, com isso, com aquilo, com estudo, com festa, com bagunça, com baderna, e você vê o povo desapercebido, né? Então, assim, nós como igreja do Senhor, nós temos que estar muito preparados, nós temos que cada dia mais estar buscando a palavra do Senhor, porque assim como foi no tempo de Noé, foi a profecia do profeta Daniel, assim também foi Jesus falando para os discípulos. Então esse é o recado que Jesus deixou para a gente naquela época e vem se cumprindo dia após dia. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Deus abençoe os irmãos. Na próxima semana nós estaremos falando um pouco sobre as 70 semanas, do livro do profeta Daniel também. Dentro desse estudo das 70 semanas tem algo muito significativo para a gente. Também, de mesma forma como nessa profecia aqui da estátua do rei Nabucodonosor. Amém? Amém? Senhor, obrigado. Obrigado pela sua revelação. Obrigado por nós fazermos parte da história a qual o Senhor reservou. Obrigado por sermos escolhidos para sermos, ó Deus, servos do Senhor em meio a esses planos, ó Deus, de salvação, de restauração, planos que não se limitam a essa terra, planos que nos fazem olhar para a eternidade, nos faça viver, nos faça crescer, nos faça enxergar a verdade da Tua palavra. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, pode se assentar.